Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério, mas nem tanto podcast, episódio este número 46. E hoje vamos falar sobre gestão para você, profissional da saúde, seja você médico ou dentista. O seu consultório está crescendo ou será que ele está só sobrevivendo? Você investe tempo no estudo, você investe no seu consultório, você compra equipamentos caríssimos. Mas será que você realmente está fazendo gestão do seu negócio ou você está só trabalhando mais a cada dia? Vamos falar um pouco também sobre o marketing médico, como você organizar o seu atendimento ali e transformar também o seu negócio em um negócio sustentável e produtivo. E para falarmos sobre esse assunto, hoje estamos com ela, curitibana, cirurgiã dentista, palestrante e mentora em performance e inteligência emocional para profissionais da saúde. Tem como um propósito aplicar sua experiência para o desenvolvimento de pessoas. Ela une prática clínica e conhecimento humano em sua trajetória. Seja muito bem-vinda, Camila Lemes. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Acredito que vai ser um momento muito especial aqui de conversa, de troca de ideia. E espero que todas as pessoas que estão aqui assistindo possam também ser ativadas, potencializadas para viver aquilo que quer viver. Enfim, o nosso episódio saiu, né, Camila? Graças a a gente Deus. estava se programando aqui há tempos. A Camila veio de Alphaville, está aqui em Uberaba, né, nos nossos estúdios. E, enfim, saiu. Camila, como eu conversei com você antes aqui nos bastidores, antes da gente iniciar o nosso tema central, que é essa parte de gestão para profissionais de saúde, eu queria que você mesmo se apresentasse. Quem é Camila Lemes e conta também um pouco da sua trajetória profissional e pessoal também, até chegar aqui hoje no Sério, mas nem tanto. Perfeito. Bom, eu sou a Camila, tenho 23 anos, sou cristã, isso é algo muito importante para dizer. Vivo uma vida de propósito, realmente. Eu busco sempre alinhar o meu propósito junto com a minha profissão, junto com a minha especialidade. Hoje sou formada, sou cirurgia dentista. Hoje tem algumas coisas que venho fazendo há um tempo e, inclusive, a gente pode discorrer um pouco do porquê que eu cheguei até aqui e o porquê que a minha vida está ligada com a inteligência emocional, né? E com os trabalhos que eu faço. Mas hoje, o meu principal objetivo é impactar profissionais da saúde. E hoje eu trabalho dentro de uma empresa, a MedTwins, que quem me segue no Instagram sabe, eu tô sempre postando por lá. Então a MedTwins faz parte desse propósito, no qual eu potencializo médicos ali, melhorar a performance nos estudos, melhorar a questão da gestão emocional mesmo, para que eles possam atingir o objetivo, que é a revalidação médica. Então essa é uma área que eu venho trabalhando há um tempo. Também, hoje faço parte da gestão, da parte de gestão de pessoas, de gestão empresarial, de uma companhia na parte de marketing médico. Então, tudo que eu faço está linkado com o profissional da saúde, que esse é realmente o propósito pelo qual eu sinto que a minha profissão me permitiu fazer. Então, hoje, tudo que eu faço é voltado para o dentista, para o médico, para o profissional da saúde, que quer crescer, quer empreender e quer viver uma vida diferente daquilo que a maioria vive. Porque são muitos profissionais, muitos médicos, muitos dentistas, e poucas pessoas realmente vivem algo diferencial. E esse é o meu objetivo. Não só ensinar, mas como viver. Eu também tenho meus planos, né, de ter meu consultório, de ter algumas coisas, e tudo isso me fez chegar até aqui para que eu pudesse ajudar também outras pessoas através da minha profissão. Muito bom. E para você que chegou até aqui, já sabe, curta esse nosso episódio de hoje. Compartilhe também para mais pessoas que precisam desse episódio, tá? Para crescer a sua gestão, profissionais da parte da saúde especificamente falando. Se inscreva no canal também e ative as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente posta aqui no Sério, mas nem tanto podcast a cada semana que entra. Tá, pessoal? Outra coisa, comenta aqui o que você deseja e pretende aprender com esse nosso episódio de hoje. Camila, agora entrando no nosso assunto principal. Eu gostaria de saber por você de imediato, você acha e enxerga que o nível de maturidade do profissional da saúde nessa parte da gestão, hoje, como é que ele tá? Ele tá bom? Ele não tá tão bom? O pessoal tá buscando isso mais? Como é que tá esse nível de maturidade se tratando de gestão para esses profissionais específicos da área da saúde? Eu acredito que hoje, especificamente
2022 para cá, existiu muitos profissionais que começaram a se posicionar para ensinar gestão, para ensinar outras técnicas para o dentista, para o médico, porque percebeu que realmente somente a técnica não funciona. Então temos pessoas hoje, mentores, médicos e dentistas que resolveram ensinar sobre isso. E eu acho algo muito relevante. Porém, nosso país é um país que mais forma médicos e dentistas. Então, mesmo pessoas se levantando para ensinar, existem muitas pessoas também que estão na grande massa e que não conhecem sobre gestão, não sabem o quanto é importante essa parte emocional, essa parte financeira, essa parte de estratégia, marketing, e acha que você ser formado e um bom técnico vai te levar para o objetivo que você quer. E essa não é a realidade. Então, eu acredito que sim, existem muitas pessoas despreparadas e até algo que eu sempre digo, sem consciência. Então, quando a gente não tem consciência que nós precisamos de conhecimento, a gente não vai buscar, Sim. né? Então, eu acho que esse é um grande problema hoje do médico dentista. Ele passa por uma jornada muito intensa de estudos, né? E muita cobrança, muito estudo, muita técnica. E quando ele sai para o mercado, ele percebe que tudo isso que ele construiu não é suficiente. E, de imediato, é algo frustrante, porque você percebe que, poxa, eu já me dediquei tanto, eu já me Sim. dediquei anos da minha vida para eu chegar aqui e ainda não é suficiente, e essa é a realidade. Por isso que eu, desde o início da minha jornada na área da saúde, eu busquei me aperfeiçoar em outras áreas que a maioria não se aperfeiçoava. É exatamente isso que eu ensino e que eu prego todos os dias, que você não pode achar que somente a técnica vai levar você para ser um grande empresário, até porque ser dentista é uma coisa e ser empresário é outra. Sim. São é muito diferente as técnicas e ferramentas que você utiliza. Então, eu acredito que hoje tem muita gente despreparada, sim. Camila, são coisas assim, são duas coisas diferentes. Por exemplo, que nem você citou, né? Muitas pessoas nem sabem que precisam, né? Então eu falo muito que esse tipo de pessoas são as pessoas que são, de certa forma, ignorantes, porque o ignorante é aquela pessoa Falta de que nem conhecimento. sabe, né? Que nem sabe que precisa de determinada coisa. Sim. Agora, a partir do momento que o profissional sabe, ele se torna, e não faz, né? Ele se torna irresponsável. Exato. Porque ele já tem a informação do que precisa fazer, e se ele não correr atrás de fazer e realizar, ele se torna um irresponsável. E esse déficit você enxerga que é maior nos profissionais que acabam de se formar, né, Camila? Sim. Que tá saindo agora da faculdade, porque penso, você vai falar melhor que eu, né, nesse meio específico. Penso que a faculdade não elabora, assim, um plano empresarial para o profissional, assim que ele se forma, né? Não. Na verdade, assim, eu até te corrijo, porque não é somente as pessoas que estão iniciando a jornada. Essas pessoas, elas não têm consciência do quanto elas precisam. Sim. Elas vão ter consciência quando elas já estiverem com o seu negócio e começar a perceber o quanto é difícil, por exemplo, faturar sem gestão. Uhum. Lucrar sem gestão. Faturar não, lucrar sem gestão. Então, normalmente as pessoas percebem que precisam disso quando já estão num nível, vamos dizer assim, maior de maturidade empresarial. Então, não é no início. No início, a minoria busca saber sobre gestão. Na verdade, ela já começa. Ela acha que se ela tiver um bom lugar, a técnica que ela tem e vontade de vencer vai ser suficiente. E realmente, você ter coragem é algo muito importante. Mas, sem técnica, infelizmente, você vai tomar muito tombo que, na verdade, você poderia evitar se você já tivesse alguns conhecimentos. E isso é caso de muitas pessoas hoje que já tem consultório, eu, inclusive, dentro da BMA, que é a companhia de marketing médico, a gente vê na parte também de gestão, porque marketing é business, né? E quando a gente entra um pouco na parte de gestão das empresas, que todas são de médicos ou dentistas, a gente percebe que não tem gestão, que não tem controle algum sobre os leads que entram, sobre o atendimento ao cliente, aquilo que parece ser muito básico, mas poucos sabem, né? Então, eu acredito que não é nem o meu objetivo
é ensinar essas pessoas que estão saindo da faculdade para que elas já se preparem e não precisem sofrer lá na frente. Sim. Mas a grande maioria hoje são pessoas que já têm já têm um negócio e começou a perceber um calo, um problema crônico que é a falta de gestão. E realmente muitas pessoas estão quebrando porque não sabem de ferramenta de gestão, e isso é um grande problema para os empresários. E é importante você falar, por exemplo, a questão do faturamento e do lucro, né? Que são coisas totalmente diferentes. Porque eu tenho a sensação que esses tipos de profissional, como faturam muito, faturam altos valores, deixam de ter determinados controles, né? E tem a sensação que está lucrando muito também, mas não necessariamente, porque talvez o custo está alto, as despesas do negócio tá alto, e lá na frente o lucro dele é mínimo. Sim. Acontece isso muito? Muito, muito. Assim, acredito que, pelo menos das empresas que passaram pelas minhas mãos, assim, 80% eram empresas que realmente estavam sem controle nenhum sobre o lucro. E você trabalha por quê? A gente trabalha por quê? Porque a gente quer ter uma lucratividade no final. Só que se você não tem esse controle, infelizmente, quando chega no final, você vai falar assim: nossa, eu sangrei o mês inteiro pra, no momento, você, por exemplo, pagar os seus funcionários e você vê que não sobrou nada pra você, ou que a tua empresa tá no vermelho já há anos. Então, essa questão do lucro é algo que é um conteúdo extremamente profundo, né, precisa de muita análise, precisa muito essa questão, por exemplo, da precificação, que é algo que eu faço, inclusive, dentro da BME, junto com uma consultoria. Então, assim, é algo muito profundo. Só que se a gente não tem, o objetivo aqui é que as pessoas me ouvindo, elas simplesmente tenham consciência, eu não tô aqui pra resolver problema de ninguém, mas que elas estejam, no mínimo, consciência que elas precisam de ajuda, já tá ótimo. Porque, com certeza, num podcast a gente não vai conseguir, Sim. levar o conhecimento e falar: "Você vai resolver sua vida assim". Mas confie em mim, se você realmente buscar alguém, buscar um conhecimento, uma consultoria, com certeza vai ter grandes resultados e você vai sair de uma pequena empresa para uma empresa um pouco mais madura, que tem mais, estrutura para aguentar os processos do crescimento, que eles são, inclusive, duros. Mas Camila, há sinais visíveis quando o consultório em específico do médico ou do dentista já tá meio que sobrevivendo no mercado? Não tá tendo lucro? A principal métrica para a gente consultar esse sinal é a partir dos resultados mesmo ali na ponta. Bom, o que eu acredito é que o grande sinal que pode acontecer numa clínica, num consultório, é a falta de paciente. Então, muitos não conseguem acessar esse paciente por falta de estratégia. Então, se não tem paciente, não tem venda, se não tem venda, não tem faturamento nem lucro, né. Então, eu vejo que cada vez mais, como existem muitos profissionais, muitas clínicas, as pessoas têm dificuldade em encontrar o seu paciente ideal. Então, aí isso a gente vai encontrar em estratégia de marketing, em N formas de você divulgar, como um tráfego, como, um relacionamento também através das redes sociais, ou até indicações. E tudo isso tem estratégia, né. As pessoas elas acham que: "Poxa, se a maior parte dos meus clientes vem por indicação, então eu vou esperar alguém me indicar". Sim. E na verdade não é assim, né, existe estratégia de indicação, existe formas com que você pode estimular o seu paciente a indicar outras pessoas, né. Então, o que eu vejo é realmente falta de estratégia. Obviamente, quando a gente entra numa parte mais de consultoria, a gente consegue fazer as métricas ali, eh, de o quanto tempo essas pessoas permanecem como seu cliente, o quanto que custa para você, adquirir um cliente. Mas assim, de uma forma mais rasa, quanto mais clientes e pacientes dentro da sua clínica, provavelmente maior o seu faturamento. E aí, para a gente melhorar o lucro, aí a gente precisa ver de uma forma mais interna, sobre os preços que você está cobrando, o custo que você tem. Então é bem profundo, mas eu acredito que, assim, a grande sacada para que você consiga, fazer a sua empresa sobreviver é aumentar o número de vendas.
E para que isso aconteça, precisa de estratégias, de canais de aquisição, de um marketing bem feito, de um tráfego bem feito, para que você consiga mais clientes. Porque na minha ideia entrou para dentro da minha clínica, eu dou conta. Mas se não entra, aí não tem o que fazer, né? Então, acredito que uma estratégia muito bem feita consegue fazer esses profissionais sobreviverem, né? Sobreviverem não, mas realmente crescerem, né? Quanto mais clientes dentro da clínica, mais você consegue indicar tratamento, mais você consegue, por exemplo, ganhar aquela pessoa e ganhar também os filhos, os pais, a família, e isso tudo já vai sendo mais clientes e mais dinheiro entrando para a clínica. E você acredita também que isso, de alguma forma, é uma questão cultural? Por exemplo, penso que em anos atrás, fora dessa era de mídias sociais, do digital, esse meio médico talvez não fazia tanto essa parte de gestão estratégica, ser mais intencional no negócio em si. Se Aham. enxergar como um empresário mesmo, porque tinha muito o poder da indicação, né? Sim. Aquele profissional que a pessoa ia nele pelo resto da vida, basicamente. Hoje, como tem esse forte teor em termos de concorrência, Sim. querendo ou não, o profissional tem que se expor mais, Com tem que certeza. mostrar, tem que se vender mais para trazer mais cliente. Então você pensa que essa parte é um pouco cultural? O médico quer atuar nos dias de hoje, porém com o mesmo pensamento de médicos de 10, 15, 20 anos atrás? Com certeza, eu acredito que o tempo mudou e a gente precisa mudar junto com ele, né? E se a gente Eu acredito assim, eu sou uma pessoa muito conservadora, nasci numa família conservadora, pais conservadores, então eu gosto muito dessa visão mais raiz. Mesmo sendo muito jovem, eu tenho uma visão assim, eu adoro o relacionamento, você poder bater um papo com alguém e eu poder te indicar um tratamento, você confiar em mim e a gente pode fazer né, um relacionamento de paciente e profissional. Eu acredito muito nisso. Só que o que acontece? Hoje, são muitas propostas diariamente. Então, você tem um tratamento para fazer, você tem um Instagram que fica te mandando, né? O pessoal fala, o celular escuta a gente. Sim. Ele escuta, porque você fala uma coisa, esses dias eu falei, sei lá, era uma coisa aleatória. E eu fui entrar no meu Instagram, tava lá o produto que eu queria, com valor, preço baixo e tal. Tipo assim, eu preciso comprar uma geladeira, e do nada você tem uma propaganda de uma Não é geladeira. uma não, é tipo várias. Você já fica confuso, né. Então assim, hoje são muitas propostas que a gente tem. E não é diferente na parte da saúde, né. Você vê no Instagram alguém falando que vai resolver seu problema, você vê você vai no Google e tem alguém, são muitas distrações, são muitas coisas, na qual às vezes perde-se a força do relacionamento e vai ganhar o post mais bonito, ou a pessoa que fala melhor, ou até o preço mais barato do que o Instagram tá falando. Só que você perde essa questão do relacionamento. Sim. Como uma pessoa que sou conservadora, eu não deixo qualquer pessoa me tratar, né. E a maioria das pessoas também são assim, ninguém gosta de dentista, ninguém gosta de médico, né, só vai quando precisa. Sim. Mas, a minha visão você precisa usar sim as redes sociais para potencializar o seu trabalho, mas jamais abrir mão dessa questão da conexão e relacionamento com as pessoas, porque isso sim tem força. 100% de todos os clientes médicos, que passaram por mim, eles falam que o maior canal de aquisição é a indicação. Então não se perdeu força. Sim. Mas, se você não tiver ligado com outros canais, se você depender somente desse, talvez seja uma furada. Então, a minha visão construa cada vez mais relacionamento de forma raiz, mas não ache que o mundo vai mudar e você não precisa mudar. O pessoal tem que entender que uma coisa não pode anular a outra, né? Se hoje você vive só por indicação, a indicação não pode anular a sua exposição na mídia. A sua Exatamente. exposição na mídia não pode anular também o seu poder de indicação. Então, Perfeito. assim, otimizar todos os recursos ali de prospecção que você tem Perfeito. no final ali na ponta. Agora, se opondo a isso, o profissional que já faz ali o dever de casa e tem indicação, faz a parte de estratégia ali em mídias sociais, é importante também o profissional até identificar certos gargalos no atendimento. Por exemplo, porque eu penso assim, quando você aumenta a boca do funil ali, se expõe mais
injetando dinheiro em tráfego, se expondo mais em mídia, a tendência é vir mais pacientes, mais Sim. clientes até seu consultório. Se você não tiver um atendimento adequado a isso, talvez a experiência que você está passando, talvez não, com certeza a experiência que você está passando para o seu paciente, ali, possível paciente, não será tão boa. Então é importante também o profissional enxergar possíveis gargalos quando ele tem uma alta capacidade ali de conversão, de clientes chegando até ele para possível conversão. Bom, eu posso te dizer que isso sempre foi um desafio para mim. Então, vou até abrir uma vulnerabilidade. É que muitas das vezes, quando a gente tá nesse lugar de falar, de se expor, parece que a gente é a super autoridade que nunca passou por um problema. E, na verdade, eu tô no processo, eu sou muito jovem, mas eu acho que uma qualidade minha é que eu gosto muito de estudar e perceber que eu posso ser melhor. Isso sempre foi um dos problemas pra mim, essa questão da venda, da estratégia de venda. Então isso é algo que eu estudo semanalmente, é algo que eu tô sempre as pessoas que eu sigo no meu Instagram, falando sobre vendas, os meus amigos, quando a gente senta pra conversar, a gente tá falando sobre estratégia de venda. Inclusive tenho amigos muito bons nisso, que inclusive são, amigos, né, em comum nosso. Mas eu acredito, assim, que, vendas é tudo, né, porque vendas você não é só você pedir para alguém passar o cartão. Quando você vai vender para alguém, você vende sua percepção, você vende com a sua roupa, você vende com o seu Sim. posicionamento, com a sua postura, com o seu cabelo, tudo vende, né. Então, quando a gente tá falando de um atendimento, por exemplo, dentro de um consultório, a recepção que tá ali, ela tá vendendo a postura, ela tá vendendo a cultura da empresa. Ela tá vendendo, ela precisa convencer esse paciente de que somente a profissional pode resolver aquele problema, porque senão ele vai sair e o primeiro clique que ele der no Google vai aparecer infinitos outros profissionais que também podem atender. Então, essa estratégia de você conquistar essa pessoa que ainda não é só paciente, é algo assim, ó, acredito que é o coração do crescimento de uma empresa, porque isso tá ligado totalmente com vendas, né. Então, assim, com certeza, se você não tem uma estratégia, se você não tem uma pessoa preparada ali pra, mostrar o valor da empresa, se você não tem alguém preparado com ferramentas de vendas, com, provas sociais, se ela não souber os gatilhos que ela pode gerar nessa pessoa para que ela se torne paciente, infelizmente vai ser mais uma que vai passar e vai falar: "Ah não, tá caro demais, Sim. eu agora não é o meu momento", né. Então assim, são muitos, né. Por exemplo, quando a gente fala de gatilhos, muita gente fala por aí na internet sobre os gatilhos no qual você pode utilizar para fazer uma venda. Por quê? Porque a pessoa ela vai gerando confiança e relacionamento com você. Para mim, se você for falar sobre qualquer assunto na minha vida, eu sempre vou falar sobre relacionamento. Porque eu acredito que quando você se relaciona com alguém, você consegue resolver muitos problemas. Então, seja ele num relacionamento conjugal, seja ele numa família, seja ele, entre um paciente e uma pessoa, e um profissional, tudo que você for gerar relacionamento, você consegue gerar confiança e você consegue converter em um bom resultado. Então, pra mim, relacionamento sempre é a chave de qualquer tipo de crescimento, seja ele pessoal ou profissional. Então essa pessoa, os seus colaboradores e você mesmo como um profissional, eu como uma profissional, eu preciso estar, buscando cada vez mais gerar relacionamento com essas pessoas, para que elas confiem em mim e eu possa tratá-las e fazer minha clínica crescer. Então sempre a chave de muita coisa tá nesse relacionamento, só que para que isso aconteça precisa de estratégia, Sim. né. Eu brinco, eu sempre coloco vendas com a mesma coisa quando você vai conquistar num relacionamento. Tem todo um processo, né, tem toda uma forma com que as pessoas se conquistam, namoram, se casam, e vendas é a mesma coisa, você não chega com alguém e fala: "Vai, compra". Não, você precisa ganhar essa pessoa, você precisa agradar ela, você precisa dar um presente, você precisa mostrar pra ela que ela é importante para que ela possa te retribuir com algo. Então, acho que eu falei bastante, mas é algo que eu estou em processo de aprendizado, então talvez se eu for convidada uma próxima vez aqui, eu vou estar um pouco melhor nas estratégias de venda, porque eu estou estudando bastante sobre isso.
E nesse meio também de profissionais da saúde, tem preconceito ainda quando se fala de vendas? Ou o Ah, pessoal já está desmistificando isso? com certeza, com certeza. Inclusive, dentro dos protocolos, né, das leis nessa área da saúde, tem algumas coisas que nos limitam a vender. Então, por exemplo, você utilizar, palavras como promoção, oferta especial, enfim, palavras que no comércio em geral é São muito coisas mais utilizado. diretas, né? É, na parte da saúde você não pode, né, porque existe um código nessa área que nos proíbe realmente de utilizar e você pode ser cassado o seu CRO, o seu CRM, seja lá qual for o seu regime. Mas se vender saúde é algo que as pessoas, que esse regime ele nos fecha, né, porém, existem outras técnicas de você vender, não é somente você colocando uma placa vermelha de oferta, e sim, é por isso que precisa de estratégia para você convencer. Então eh, tem sim esse tabu com relação a vendas na área da saúde, não só porque as pessoas se limitam, mas porque realmente os códigos Sim. eles te seguram para que você não venda a saúde como qualquer coisa, né. E eu acredito que é algo muito legal de se pensar por um lado, mas também prende outras pessoas de crescer, porque elas não conseguem utilizar outras estratégias e elas ficam presas ali só a uma indicação, como a gente falou, ou até passar na frente de algum lugar e entrar para saber o preço, né. E aí viver de sorte, infelizmente um empresário não tem como. Então eu acredito que é sim um tabu e precisa ser estudado, precisa ser desenvolvido, porque senão é mais fácil você entrar numa clínica como dentista e trabalhar para alguém, do que você ficar batendo cabeça no seu próprio negócio sem resultado. É, a questão é que o profissional vai ter que, querendo ou não, gastar mais energia para buscar formas de trazer o cliente até dentro do consultório, né. E uma coisa que você falou que eu acho que pode ser considerada uma técnica de venda também, mesmo que não, se tratando da parte de subconsciente, é a questão da experiência do cliente no final. Sim. Essa questão de você humanizar o seu atendimento, você ter uma proximidade maior, que nem você falou, que segue essa linha, né, ter uma proximidade maior ali com o seu paciente ali, com o seu cliente, para você criar uma experiência diferente ali no seu atendimento. A partir disso, entre aspas, assim, você se vende, vende o seu negócio, vende uma Aham. indicação, né, para o seu público. Então acontece muito isso, né, assim, eu enxergo, né, o pessoal vai ter que gastar uma energia a mais para aprender formas de, seja por gatilhos mentais, seja por experiência do cliente, para não usar esse linguajar comum de todo mundo em outros meios empresariais, né. É uma energia que você precisa gastar mais, são horas de estudo, mas eu acredito, assim, que é muito recompensador, porque quando você aprende sobre vendas, você entende que, vender não é uma troca de dinheiro Sim, somente, mas são trocas de experiências, o tempo todo a gente tá se vendendo, né. Quem tá assistindo isso aqui, quem tá a fim de assistir, é porque de alguma forma, comprou a minha ideia, comprou o título do podcast, ou gosta de você e já te comprou, né, comprou a sua ideia. Então, quando você aprende sobre vendas, você aprende sobre muitas outras coisas que você achava que não era, né. Então quando você fala dos gatilhos, você usa, por exemplo, na criação de um filho, sim. né. Você falar pra ele que, agora não, mas que depois ele vai ser recompensado. Então são coisas que você usa novamente, como eu falei, em diversas outras áreas da vida e então é muito recompensador. Eu gosto demais de estudar. Confesso que foi muito resistente a esses temas como gestão, porque eles são maçantes, mas quando você começa a desenvolver e começa a perceber que não é somente sobre alguns números no final da história, e saber que é sobre pessoas, gestão é sobre como você consegue organizar um processo no qual muitas pessoas estão envolvidas. Então é muito gostoso, depois que você passa pela parte da resistência, é gostoso continuar o processo. E até algo que eu falei para o meu irmão hoje cedo, inclusive, quero honrar ele aqui. Meu irmão é uma pessoa que pra mim é alguém muito
corajoso. Desde muito cedo, ele empreendeu, ele buscou fazer coisas novas, ele já teve loja de tênis, ele, enfim, ficava horas em filas para conseguir um drop de um tênis, tal e tal. E ele sempre foi muito minha inspiração nessa parte de empreender. E hoje mesmo ele me mandou um vídeo que ele tá abrindo a segunda loja, que ele tem uma cafeteria de cafés especiais, né? Inclusive, sou apaixonada por café. Se a pessoa gosta de mim, ela me dá um café. Eu gosto demais. E ele tá abrindo a segunda loja de café dele. Só que dessa vez, ele vai abrir dentro de um shopping, né? E eu acompanhei alguns desafios que ele tá enfrentando nessa jornada, mesmo sendo incrível. São muitos desafios. E aí, eu falei pra ele hoje assim, um novo nível de empresa precisa de um novo nível de um empresário. Sim. E eu liguei pra ele e falei isso pra ele hoje, eu falei, a gente precisa estudar mais agora, né? Porque eu falo que a empresa da minha família é minha também e eu tenho responsabilidade em ajudar a cuidar. Então, eu falei pra ele hoje, vamos estudar mais, vamos estudar aquela plataforma que eu tenho e tal, porque um novo nível de empresa precisa de um novo nível de empresário. Então, muitas vezes a gente quer que a empresa cresça, mas a gente não tem a humildade de falar que muitas coisas precisam começar a mudar em mim. E não na hora final do número que vai aparecer na sua conta, né. Então, até quero honrar quem quiser conhecer a marca dele. É Raro Special Coffee. E eu falo tudo isso porque é algo rotineiro meu. A gente fala de negócio o tempo inteiro, eu tenho uma família de empresários, então a gente tá sempre em constante, aprendizado pra realmente ir para um próximo nível, porque não tem como permanecer do jeito que tá. Ou você cresce ou você regride. E eu prefiro gastar minha energia em crescer do que ficar parada e achar que tá tudo bem. E na verdade o mundo tá correndo e você tá parado. Então, eu, assim, gosto muito de estudar e acredito que não tem como crescer se você não se desenvolver como pessoa antes de um negócio. Mas eu não sei você e as pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu entendo que empresa são feitas de pessoas. Exato, Então, se as pessoas envolvidas na empresa ali quer que a empresa cresça, as pessoas também têm que crescer, né? exato. É o oposto, a empresa é o oposto não, é inverter, né? As pessoas crescem, as empresas crescem, não empresas crescem e pessoas crescem. Exato. E falando um pouco sobre pessoas, Camila, essa parte também de recrutamento e contratação voltado para a parte administrativa do consultório, Uhum. que é o primeiro contato ali com o possível cliente, possível paciente ali do médico e do dentista, né? Esse profissional de atendimento, a secretária, né, pode se chamar, né, na maioria dos casos. O treinamento, o recrutamento, o treinamento desse profissional é importante também para a vida do consultório, para a vida do negócio ali do profissional da saúde? Eu gosto de falar que uma frase que eu aprendi, não sei com quem eu aprendi, queria honrar, mas não vou lembrar. Mas a frase é: "Demore para contratar, para que você não precise, passar por um processo de ter que demitir, gastar dinheiro". A frase é bem bonita, mas eu não tô lembrando ela. Mas é exatamente isso, demore para contratar, porque se você contratar rápido, você vai demitir e essa pessoa vai trazer prejuízos para você, porque você poderia estar vendendo, e se essa pessoa não for contratada da forma certa, você não vai vender, ou seja, você vai deixar de ganhar e ainda vai gastar com ela, porque ela é um custo para você. Sim. Então, eu tenho algumas dicas com relação a essa parte de recrutamento, que eu utilizo dentro de alguns negócios que eu já estive, né, acompanhando. É o seguinte, tenha um processo de contratação, que é basicamente você ter uma um uma análise daquele perfil. É uma Então, cartilha mesmo ali, é né? uma cartilha. Eu faço, inclusive, pra uma das empresas, eu realmente fiz um protocolo de contratação para eles, e aí eles só seguiram esse processo. Mas, normalmente, o que eu faço é, obviamente, pegar os currículos, então você fazer ali aquele primeiro folder do tipo de pessoa que você Uhum. quer. Normalmente eu coloco para que a pessoa mande uma foto junto também, porque isso vai moldando essa pessoa
a contratar da forma correta. Então, por exemplo, num consultório de saúde estética, eu preciso de uma pessoa esteticamente bem arrumada, uma pessoa que ela gosta de se maquiar, ela gosta de estar com o cabelo alinhado, ela já tem essa facilidade, porque eu já vivi alguns momentos do tipo, eu ter que falar pra pessoa se arrumar. É extremamente deselegante fazer E isso. uma coisa que eu acho que o profissional que tá contratando deve deixar isso claro pra pessoa que tá se candidatando, porque se você não deixar claro, contratar e depois cobrar isso da pessoa, É aí muito chato. É muito chato, porque você tá indo contra aquilo que a pessoa tá usando. Então, por exemplo, a pessoa ela gosta de usar roupa mais, esporte. E eu preciso de uma pessoa com uma roupa formalizada, com uma camisa, com um vestido, com, enfim, algo mais formal. Se eu não deixo claro pra ela, se eu não deixo claro na vaga, eu vou ter uma certa resistência com ela que é extremamente deselegante. E outra, vai impactar na impressão do seu paciente, principalmente se o seu público for um público A, um público B, que já é um público mais refinado. Então, assim, são básicos, mas que muita gente falha. E lá na ponta, a hora que essa secretária vai atender esse paciente, ele vai ter uma impressão totalmente inadequada, né? Ele vai falar: poxa, essa pessoa tá desleixada e eu vim aqui pra fazer um botox, eu vim aqui pra arrumar, num lugar de beleza, que eu quero me embelezar. Então, precisa estar condizente a comunicação entre esses dois lados, né, o paciente que vai até você e de que forma você vai receber. Então, na hora de um recrutamento, é muito importante você ter um protocolo ali, né. Então, eu sempre, todas as vezes, aplico o perfil comportamental, porque muitas das vezes você até contrata uma pessoa com uma experiência boa, mas ela não tem o perfil comportamental adequado para aquele cargo. Então, por exemplo, não sei se as pessoas conhecem aqui, mas tem uma ferramenta chamada DISC, que é uma ferramenta que ela analisa o perfil comportamental, de qualquer pessoa, né. Então, tem o perfil dominante, o perfil influente, o estável, o conforme, e cada um desses tem qualidades e desafios dentre eles. Então, uma pessoa que precisa estar à frente de vendas, normalmente é uma sim. pessoa mais influente, dominante. Porque é uma pessoa que ela gosta muito de relacionamento, uma pessoa que ela tem firmeza na fala, que ela consegue ser alguém mais, incisivo, alguém mais firme, né? Diferente do conforme estável, que dentro de um processo de venda, talvez se ele receber uma mensagem: "Ah, eh, tá muito caro pra mim, não vou conseguir fazer agora", ele vai falar: "Ah, tudo bem, estou à disposição". Então, esse é um problema. Por exemplo, se você esteja fazendo isso, cuidado, é um grande problema, você não pode deixar o seu paciente ou seu possível paciente dar a última resposta, você sempre tem que estar lutando até o fim por ele. E normalmente um perfil dominante influente, ele é um perfil, que ele vai pra cima da pessoa e ele vai, convencer ela de que ela não pode sair dali sem ser transformada por aquele produto. Então, esse perfil é muito importante, porque 85% das demissões dentro das empresas, elas são por conta de comportamentos e não por competências técnicas, né. Então, quando você coloca ali um filtro de perfil comportamental, você já diminui muito o risco dessa pessoa ser um prejuízo para a empresa. Então, assim, é um processo longo, mas ele não é tão complexo assim, depois que você monta Sim. ele e começa a aplicar. Então, é o que eu utilizo. Eu faço uma boa apresentação ali, já filtro bastante lá no início nos currículos, seleciono ali, por exemplo, umas 10 pessoas dos currículos, eh, analiso, faço a parte do DISC, do comportamental, quando você aplica o DISC já vai sair 60%, vai sobrar ali 4 pessoas. Quando sobra essas 4 pessoas, você vai fazer um agendamento de uma reunião, aí você vai perceber que talvez uma delas não vai vir na reunião, então obviamente ela já está excluída. Então vai sobrar 3 pessoas na sua mão. Você vai fazer a reunião, você vai ver ali, na comunicação dela, o que que ela fala, se ela entra nas competências da empresa. E eu gosto de fazer alguns testes de de comportamento mesmo dentro da reunião.
Então, eu uso, por exemplo, eu faço perguntas que essa pessoa não tá pronta para responder. Como, por exemplo, quem é você sem você falar que você faz? É algo que muita gente não consegue. Porque não sabe quem é, não sabe quais são os seus desejos próprios. E, infelizmente, pessoas frustradas, elas contaminam o ambiente. Então, eu gosto de fazer essas perguntas estratégicas, gosto de fazer uma pergunta sobre a parte, por exemplo, marcar uma reunião que não seja no horário comercial. Pra ver se essa pessoa, por exemplo, ela seria aquela, vamos dizer, pau pra toda obra, né? Se um dia eu precisar dessa pessoa num sábado, será que ela vai ter disponibilidade ou será que ela vai ficar, não quero? Não é sobre você escravizar um funcionário, mas é sobre você saber da disponibilidade que ele pode ter. Porque a gente, como empresário, sabe que vai ter momentos onde alguma coisa vai sair do nosso controle, e aí? Alguém vai estar comigo? Alguém vai segurar minha mão? Então, eu gosto de fazer algumas estratégias que não seja diretamente, sabe? Perguntar os defeitos dessa pessoa, o que ela enxerga como defeito, o que ela enxerga que fez ela sair da outra empresa que ela esteve. Então, eu gosto muito de analisar comportamento, porque técnica a gente consegue desenvolver, a gente consegue comprar um curso, mas comportamento, normalmente, ele tá ligado com caráter e é bem desafiador para mudar. Então, existe um processo aí bem legal que eu gosto de utilizar, mas de forma rápida, é isso que eu faço dentro das empresas e ensino outros empresários a fazer, e aí o fluxo é muito bom. E a última dica é: sempre deixe vagas abertas. Tem gente que abre vagas somente na hora que precisa. Sim. E aí, esse é um grande problema. Porque quanto tempo você demora pra contratar alguém? Se você contrata em uma semana, cuidado, você deve estar dando um tiro no pé. Então, sempre deixe vagas abertas. Porque sempre você vai precisar de alguém, você nunca sabe o que vai acontecer. E aí, eu sempre deixo algumas cartas na manga ali, pra se eu precisar utilizar, eu tenho acesso rápido, né? Então, essas são as dicas que eu posso dar, que eu faço dentro das clínicas. E é meio que uma bola de neve, né, Camila? A grande massa, né? Eu ia te perguntar isso, mas você já me respondeu, né? É mais importante eu avaliar pela técnica ou pelo comportamento? A gente viu que faz mais sentido pelo comportamento. E o pessoal, eu acho que contrata mais pela técnica. Até porque as pessoas, a maioria não conhece sobre comportamento. Então tem que ir pela técnica. Aí se você não conhece sobre comportamento, você vai, talvez, aí é um tiro no escuro. Talvez dê certo você contratar pela técnica, mas a chance é bem maior não dar certo. Então já é essa questão, a pessoa não entende sobre comportamento, por isso não contrata em cima de comportamento, somente pela técnica. E gasta dinheiro, muito gasta dinheiro. Porque demitir gasta muito dinheiro. E essa questão que você falou também, trabalhar meio que apagando fogo ali, o funcionário saiu por algum motivo específico, eu não tenho nenhum o funcionário ali de imediato para assumir a função, eu tenho que contratar rápido. Então, contrata ali qualquer profissional, sem um critério, sem uma estrutura de avaliação ali e planejamento contratual. E essa questão de expor também, uma coisa que você falou que eu entendi dessa forma, expor a parte ou totalmente a cultura da empresa já no processo ali de contratação, para a pessoa ficar ciente do que ela vai a jornada que ela vai viver. Em cima do que ela vai trabalhar assim que ela começar a contratar. E acaba que é um processo de seleção também, né? Quando você expõe a sua cultura, vai ter pessoas que não, entre aspas, vai concordar com aquilo, não é para mim, e ela já vai sair do processo ali de contratação. Contratei a parte de treinamento, principalmente para essa questão de atendimento que a gente está fazendo aqui. A parte de treinamento desse tipo de profissional ali da ponta é importante também para o profissional, para o empresário nessa questão da área de saúde ou não? Eu contrato, em vez de delegar, eu vou delargar ali meu atendimento. Você já respondeu na própria pergunta. Jamais delargar, jamais. Eu confesso que eu já passei por isso e passo. Muitas das vezes a gente acha que as pessoas, elas... Já é óbvio algumas coisas, né? Então, quando você pede pra alguém, poxa, pega um café pra mim. Não é óbvio que você quer um café? Sim. Só que eu, por exemplo, eu gosto de tomar café na xícara de vidro e eu tomo sem açúcar. Só que eu não disse pra ela.
Eu não disse pra ela que eu queria um café preto, na xícara, sem açúcar. E quando você delarga, né, quando você pede, eu quero um café, você deixa várias brechas abertas, né? Então, e isso é muito. E eu dei um exemplo muito básico, porque talvez até isso dentro do seu consultório, ou dentro de qualquer negócio, pode acontecer. Não adianta você querer que a pessoa faça algo específico se você não dá as especificidades Sim. para ela, né? Então, quanto mais a gente treina, mais as pessoas vão ser moldadas para aquilo que eu preciso. Eu, Camila, tenho princípios, tenho valores, tenho o jeito de viver que é diferente do seu. E não é óbvio pra mim da forma que você gosta de viver. Então, se eu tô trabalhando pra você, você precisa deixar claro pra mim qual é o seu desejo. Até se o seu café vai ser com açúcar ou adoçante. Ou se você vai querer tomar o café na xícara ou no copo. De plástico, por exemplo. E aí, eu brinco que se você não fala, eu acho que eu tô arrasando. E você tá com raiva de mim porque eu não tô entregando o que você quer. Então, treinar sempre, sempre, todo dia, toda hora. Se você disse uma vez que você gosta de uma coisa, repita isso pelo menos 10 vezes até essa pessoa ter clareza de que você quer isso. Eu lembro uma vez que uma funcionária em casa mesmo, sempre. Essa parte de recrutamento até na minha casa sou eu que faço. E aí eu contratei ela e eu cheguei em casa, tava pronto o almoço. E eu adoro comida caseira em casa e tudo. E aí, eu cheguei pra ela e falei assim: fulana, a próxima vez que você fizer feijão, você pode deixar com bastante caldo? Porque eu gosto de caldo. Aí ela olhou pra mim e falou assim: nossa, mas você nunca me avisou, você tinha que me falar. Eu falei: pois é, tô te falando. Ela falou assim: mas é que você nunca me disse. Eu falei: sim, eu nunca te disse. Mas eu tô te falando agora que eu gosto de feijão com caldo. E aí, ou seja, ela tava na defensiva. Eu falei, não, tá tudo bem. Se você precisar que eu repita 10 vezes, eu vou repetir. Mas faça o meu feijão com caldo. Por quê? Porque não era a cultura dela, não era o jeito dela. Ela não fazia... Daquele jeito, inclusive, pra ela era ruim. Só que pra mim, não. Então, quando tem esse relacionamento de funcionário e um gestor, você precisa sim treinar essa pessoa pra fazer da forma com que você gosta. Principalmente quando a gente fala da área da saúde. Porque é uma área onde tem muitas técnicas, onde tem muitos profissionais, onde tem muitas formas de você fazer um procedimento. E aí cada um faz de um jeito. Só que se essa pessoa chegar fazendo do jeito que ela acha que é bom e você não treina ela, vão ser duas pessoas frustradas. Uma achando que tá arrasando, a outra incomodada e o relacionamento sendo frustrado. Então, sim, tem que treinar muito todos os dias. Em todas as empresas que eu passei, tinha treinamento toda semana, tinha reunião de one-on-one, de feedback precisa. Isso é necessário. Inclusive, eu não vou abrir, mas hoje mesmo estava numa reunião de feedback, porque sem feedback não existe crescimento. Essa pra mim é uma frase que eu sempre uso. Não adianta você querer que a pessoa mude se você não fale pra ela exatamente a forma que ela tem que mudar. Escrever, precisa desenhar? Sim. Vamos desenhar, não tem problema. Mas, e é uma coisa que eu gosto muito de falar também, é que eu prefiro treinar uma pessoa que já está na minha rede do que contratar alguém e começar tudo de novo. Eu sou dessa opinião. Óbvio, quem quer. Mas eu sempre sou da opinião de que se você treinar alguém, essa pessoa ela vai se tornar muito melhor do que talvez você contratar alguém mais pronta. E aí essa pessoa talvez tenha vários vícios, vários problemas e resistências pra se moldar aquilo que eu preciso. Então, com relação à contratação, é exatamente dessa forma que eu falei, que eu faço e que eu acredito. É autorresponsabilidade, né? O empresário tem que ter um processo, um planejamento de contratação, de treinamento, de prospecção, de venda, de se expor. Tem que ter todo esse processo. É um processo em cadeia. Se o profissional lá na ponta não deu certo, demissão, né? Não tem o que Sim. fazer, contratação. Agora, a partir do momento... E com uma nova contratação. Agora, a partir do momento que tem falha em algum dos seus processos, aí talvez você não pode responsabilizar totalmente o profissional que você está Exato. dispensando ali. Porque Se aí você não deu falha. feedback, ele não é obrigado a saber que você tinha que mudar. Sim. E aí você demite a pessoa de surpresa. Demitido. E a pessoa, mas estava tudo certo?
Responsabilidade sua, você tinha que ter falado o que estava errado e o que tinha que mudar. Então, sim, é um processo. E, gente, ser empresário não é uma tarefa fácil. A gente, só nessa conversa, a gente já falou de venda, de pessoa, de contratação. Então, sim, o empresário precisa saber de tudo isso. Senão, o negócio não funciona. Mas se você persistir, se você tiver aliado com pessoas que fazem bem alguma dessas coisas, é muito mais fácil e simples, né? Você não precisa saber de tudo, mas você precisa pelo menos saber de modo geral e contratar alguém que possa fazer por você alguma dessas áreas, que pra mim é bem desafiador também. Eu acredito que, por exemplo, a parte de vendas pra mim é uma parte que é desafiador pra mim. Por isso que hoje, dentro da BME, que é a empresa que eu faço a parte de gestão, dentro de outra, da minha empresa mesmo, que é a parte de desenvolvimento pessoal e tal, eu falo, eu preciso de pessoas que me ajudem na parte de vendas, porque Sim. sozinha eu não consigo. Então, realmente ter a humildade de entender que tem coisa que você pode desenvolver e tem outras que você precisa pedir ajuda, levantar a mão e falar, eu não consigo sozinho, e pedir ajuda pra alguém, né? Então, é exatamente essa jornada que eu acredito. E é importante isso, porque eu vejo que tem muitos empresários que querem se tornar especialista em tudo e no final não é especialista em nada. Então a pessoa talvez é um especialista em vendas, mas aí deixa de atuar na parte de vendas para tentar ser um especialista na parte de marketing. Uhum. Ou a pessoa é especialista em marketing e tenta ir para a parte de vendas. E não sabem delegar, por algum motivo não delegam, acha que a pessoa que ela vai delegar não vai dar conta ali. Tem a falsa sensação, ninguém é melhor que eu nessa função, então eu mesmo faço. Então ela deixa de fazer uma coisa que ela é de fato especialista Sim. para fazer coisa e acaba que ele se torna mediano em tudo, né? Mediano em tudo. E assim, eu enxergo isso como algo totalmente negativo para o empresário. Ele tem que delegar, se ele visa crescimento, ele Sim. tem que construir corpo de time, ele tem que contratar, ele tem que liderar. Isso é muito importante. E o que fica mais claro para mim, sabe o que é, Camila? Passa os dias assim, eu tenho a sensação que o básico hoje tá se tornando uma coisa extraordinária, entendeu? A pessoa que faz o básico. Porque a maioria das pessoas não fazem nem o básico. Uhum. Então, assim, por exemplo, você faz treinamento é básico, não é? Sim. Feedback é básico, não é? É. Você aprender sobre vendas e aplicar é uma coisa básica. Uhum. E muitas pessoas não fazem isso. Então, as pessoas que fazem pelo menos o básico daquilo ali, Se a destaca. tendência é se tornar extraordinário com o tempo. Uhum. Então, assim, pra mim, eu tô tendo essa sensação. Eu até perguntei pra outras pessoas e, assim, já me afirmaram, não, o básico é básico, o básico não é extraordinário. Uhum. Mas o básico se torna extraordinário a partir do momento que ninguém tá fazendo nem o básico. É. Isso é um problema comportamental. E aí entra numa fase que eu adoro. É que nossa geração é uma geração imediatista. Então, ela não quer viver o processo, a jornada para conquistar algo. E é por isso que ela vai pulando de galho em galho, tentando várias coisas, mas sem viver a jornada de algo. Hoje eu tava com uma pessoa numa mentoria individual e eu falei assim pra essa pessoa: você já fez dieta? Aí ele falou, sim. Eu falei, dieta funciona? Aí ele falou, então, se ela fizer da forma correta, sim. Eu falei, muito bom. Então, dieta funciona? Claro que funciona, é óbvio que funciona. Tem a caloria ali, tem o que você precisa comer, óbvio que funciona. Só que se ela não for feita, obviamente ela não vai funcionar. Então, isso é também para quando você tá falando sobre qualquer tipo de processo, né? Por que o básico funciona hoje? Porque muitas pessoas não querem viver a jornada do básico. E aí elas já querem pular para o próximo nível. Muita gente não quer aprender sobre venda, mas quer aprender sobre inteligência artificial. E, a inteligência artificial, ela vai potencializar aquilo que você sabe, aquilo que você já é especialista, né? Agora, você querer pular fases. Desculpa você que é especialista nisso, talvez eu esteja falando bobagem, mas é uma comparação de que não tem como você pular o próximo nível se você não vive a jornada do nível anterior, né? Então, eu acredito muito, assim, e esse é o grande desafio. Se eu puder falar um defeito meu, é a inconstância. Sempre lutei contra a inconstância. Sempre. E hoje, eu posso dizer que, desde o começo desse ano,
foi o ano que eu decidi que eu seria constante na minha vida. Foi um ano que eu falei, eu não aceito mais parar no meio do caminho e falar que alguma coisa não funciona porque eu não fui até o final. Entende? Então, assim, dieta não funciona. Mas você fez tudo certinho e não funcionou? Poxa, então realmente tem alguma coisa errada. Mas 100% das vezes não é real. A real é que eu não vivi o processo, eu queria algo imediato, não vivi o processo e infelizmente não tive o resultado que eu queria. E isso para empresário é totalmente. Empresário, gente, agoniza. O João, que é o gestor da empresa, o diretor da empresa, ele fala assim: a gente tá agonizando. E é assim mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, de montar equipe, você precisa de quê? De dinheiro. Você precisa tirar do seu caixa, você precisa investir. E quando você olha seu dinheiro indo embora e colocando tudo em jogo, você fala: meu Deus, eu vou morrer, né? Então, e na verdade não, você tá investindo ali, sendo corajoso pra ir pro próximo nível. Ir pro próximo nível precisa existir um novo nível de mentalidade e entender que vai ser muita pressão. É muita pressão você ser empresário, principalmente na era que a gente tá, onde tem muitas informações, e você seguir na mesma jornada mesmo com tantas propostas. Eu acredito nisso. Então, qualquer tipo de negócio que você tiver, se você viver a jornada que precisa ser vivida, não tem como dar errado. O problema é você parar no meio do caminho e ficar percebendo que, mas fulano tá ganhando dinheiro com isso. Mas ciclano agora colocou uma outra coisa, agora tá com uma nova tecnologia e você não fez nem o básico. Você não tem nenhum processo de contratar alguém. Você nem se desenvolveu, você não fez um curso de inteligência emocional pra desenvolver a sua mente. Pô, aí não tem como, entendeu? Então, por isso que o básico bem feito, por isso que o básico se destaca hoje. Porque o básico feito todo dia e vivido o processo, ele tem resultado. Agora, as milhares de tecnologias feitas um dia uma, um dia outra, um dia outra, você não vai ter resultado. E é por isso que o básico funciona. Meus amigos, não viver o processo dói, mas viver o processo também dói. Então, escolha a sua dor. Camila, agora falando um pouco sobre essa parte de inteligência emocional. Ela influencia de alguma forma a parte de gestão do profissional da saúde? Sim, sim. Inclusive, falando de emocional e falando de tudo isso, não tem como não falar sobre a minha jornada. E a minha jornada começou me desenvolvendo na parte emocional. Eu era uma pessoa extremamente envergonhada, travada, parada, lenta. Posso dizer várias características que eu me vejo, né, naquela situação, sem identidade, não sabia quais eram as minhas habilidades, o que eu vim pra fazer nesse mundo. Mesmo tendo uma família, uma base muito boa, eu ainda tinha esse desafio de realmente acreditar que eu tinha um propósito. E aí foi quando eu comecei a perceber um incômodo no meu coração de que parecia que nada fazia sentido. Então, quando você se sente inútil, você olha pra um lado e pro outro e você fala assim: pra que eu tô aqui? Sabe? Você olha e fala o quanto as coisas são mudadas porque eu tô aqui. E eu sempre fui uma pessoa muito família, inclusive eu sou apaixonada pela minha família, meus pais, minha irmã, meu irmão. Quem me conhece sabe que aonde eu vou, eu carrego eles nitidamente. Inclusive, muita gente acha que eu sou mãe. E não, eu não sou mãe, eu sou irmã da Ana Júlia. Mas, assim, por que eu falo isso? Porque na minha jornada de vida, eu sempre cuidei muito da minha família. Isso foi sempre um valor muito grande pra mim. Porém, quando eu tava ali nos meus 18 anos, eu tava com uma crise de que o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu só fico em casa, eu cuido da minha família e olha que legal, mas o quanto eu sou útil para o mundo. E aí foi quando eu comecei a minha jornada de me desenvolver emocionalmente, né? Eu comecei a fazer o curso, inclusive o Método CIS é um curso que realmente transformou a minha vida e a minha família. Você já fez Método CIS? Sim. Já, né? O Método CIS, a jornada da FebraCIS, então toda a jornada da FebraCIS, dos cursos de perfil comportamental, inteligência financeira, business, vários cursos eu participei e foi nessa jornada que eu comecei a aprender um pouco mais sobre business e o quanto você aprender sobre isso te desenvolve emocionalmente.
Então, a minha vida realmente foi transformada a partir do momento que eu comecei a me desenvolver. E de uma pessoa extremamente fechada, hoje eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. De uma pessoa extremamente insegura, hoje eu tenho as minhas inseguranças, sim, mas lido muito bem com elas. Por exemplo, eu pode ser que você me faça uma pergunta que eu não sei responder, mas a mentalidade que eu tenho hoje é: eu vou dar um jeito e eu vou fazer algo que eu saia dessa. Sim. Ou que eu possa dar o meu melhor pra que eu consiga responder aquilo que você tá me perguntando. Ou talvez até dizer: "Wesley, desculpa, eu não sei". Isso já não me impacta mais, eu não tenho problema em dizer que eu não sei. Mas por quê? Porque eu passei por uma jornada de entender que não é porque eu não sei, ou não é porque eu não tenho todas as técnicas, ou não é porque eu sou muito nova que eu não posso errar. Então, foram muitas coisas, que foram tratadas em mim e ainda trato. Eu falo que todo mundo precisava fazer pelo menos uma vez por ano o método CIS. Eu já fiz, tipo, assim, mais de 6 vezes. Eu acredito que nas minhas contas são 7 vezes que eu fiz. Porque eu entendo que a cada ano eu tenho uma nova versão minha, eu tenho novos projetos e eu preciso de um novo eu para lidar com essas novas coisas. Então, hoje eu percebo que a chave de muitas pessoas tá nelas se desenvolverem primeiro antes de colocar a mão em qualquer coisa. Então, eu vejo muito assim que se a gente não acredita em nós, se a gente não consegue botar fé mesmo naquilo que nos nossos sonhos, qualquer coisa no caminho que chegue pra você e diga: "Ah, é muito difícil", você vai falar: "Poxa, é difícil mesmo", porque você não tá convicto de quem você é e do sonho que você tem. Pô, se imagine se alguém falasse para o Elon Musk que era difícil demais dar ré No no foguete. foguete. Todo mundo diria isso pra ele, porque nunca ninguém fez. Mas por que não você fazer algo que nunca ninguém fez? Por que não você ousar em algo que todo mundo diz que dá errado e você tentar e você fazer dar certo? Então, são muitas perguntas. Eu sou, assim, muito, reflexiva, passo muito tempo pensando sobre como eu posso me desenvolver e fazer algo melhor todos os dias, mas não porque veio do além, porque eu fui treinada, eu tirei algumas escamas que me prendiam e eu comecei a colocar novas crenças, novas verdades sobre mim, que hoje, mesmo quando eu estou em dias difíceis, eu sei aonde recorrer, eu sei para aonde buscar, ferramentas, técnicas ou até pessoas para me ajudar a sair desse momento de dificuldade. Eu confesso que eu tô passando por uma fase de romper que, assim, de 5 dias na semana, não, de 7 dias na semana, 4 eu choro, literalmente. Por quê? Porque eu tô vivendo o maior nível de pressão da minha vida. Então, quanto mais você tá sendo pressionado, mais, te esmaga. E, pô, imagine, você tá ali estudando sobre vendas e você se sente um nada. Você fala: "Não sei nada de vendas". Então tem hora que eu paro tudo, assim, acabo meu dia e eu choro de desespero e alívio ao mesmo tempo, falando: "Meu Deus, eu sobrevivi, mas, meu Deus, amanhã tem muito mais pra fazer". Então, isso não quer dizer que desenvolver inteligência emocional você vai ser forte o tempo inteiro. Bem pelo contrário. Você vai identificar que tem momentos que você vai ter que soltar, chorar e voltar. Agora, o que acontece com muita gente ela não se desenvolve, ela não busca conhecimento, e aí ela vive momentos de pressão, ela finge que nada aconteceu, e aí chega um momento que ela desmorona, e ela perde tudo que ela conquistou, porque ela não soube gerir aquela emoção. Tá triste? Beleza, viva a tristeza, mas acabou? Próximo. Segue o baile, entendeu? Agora, se você viver uma vida achando que tá tudo bem, achando que tá tudo certo, vai chegar um momento que tudo vai explodir, que as coisas vão explodir e você vai perder tudo aquilo que você conquistou, e aí o buraco vai embaixo. E aí entra infinitas patologias aí, como a depressão, a ansiedade, problemas que aí é muito mais complexo pra ser resolvido. Então, pra que isso não aconteça na minha vida, eu não tenho medo de falar que eu tô com problema, de chorar, de falar que eu quero desistir, e aí sempre tem alguém falando assim: "Vai desistir do quê? Vai, garota!". Então, eu acho que essa é a beleza da minha vida. Eu vivo momentos de muita pressão, de muita responsabilidade, mas,
depois que eu comecei a me desenvolver emocionalmente, eu percebi que existem técnicas de você sair disso. Então é isso que eu uso diariamente na minha vida. E outra, né, Camila? Se desenvolver emocionalmente não quer dizer que você vá deixar de ter pressão, vá deixar de Não. ter desafios. A inteligência emocional, ela é voltada para você lidar quando você tem pressão e quando você tem desafios. Aham. Lidar da melhor forma possível e não desistir lá no final. Porque talvez há pessoas que acham isso, né? Ah, eu vou ter inteligência emocional, eu não vou ter mais problemas na minha vida, não vou ter mais desafios, eu vou conseguir tirar tudo de letra. Mas Aham. na verdade é o oposto a isso. A inteligência emocional te ajuda a lidar com isso. Não é que Exatamente. você não vai passar por isso. Talvez você passe até por mais provações ali no Sim. final. E a inteligência emocional vai te ajudar a sair daquilo ali, né? Sim. E você, depois que você fez o método CIS, que você viveu uma jornada assim, como foi pra você? Então, Camila, a questão do método CIS é o seguinte, é igual você falou, eu entendo que a pessoa tem que ter uma constância ali no aprendizado, seja como se fosse reciclar mesmo, Sim. fazer todo ano ou fazer de 6 em 6 meses, porque quando você sai ali do treinamento, você sai todo empolgado, né? Até uma experiência que eu vou te contar que eu vivi no método CIS que eu fiz, como é uma imersão ali de 3 dias, então exige muito da nossa parte física também, né? A gente é provado enquanto a carne ali. Então, no último dia de treinamento de imersão ali, é um treinamento que você sabe muito bem, né? Passa de um dia para o outro ali, toda madrugada. Então, a gente encerra o treinamento entre 7 e 8 horas da manhã no outro dia. Aí eu e a Jennifer, minha esposa, saímos do treinamento, passamos na padaria ali para tomar um café e tal. E tava rolando uma festa aqui na cidade. Uma festa, assim, que começou também no dia anterior, varou a madrugada. E a gente chegou no local, um contraste drástico. A gente saiu do treinamento, assim, visando crescimento, desenvolvimento, essa parte de inteligência emocional muito forte também. Aí a gente chegou na padaria e o pessoal chegando da festa, tudo cheio de terra, de botina, com cerveja, com álcool assim na mão. Eu falei, vixe Maria. Aí assim, é o ambiente que a pessoa tá inserido mesmo, assim. Eu vi o contraste, cara, eu tô num ambiente que realmente tá me potencializando ali, porque em cima do que eu busco, o meu Sim. desenvolvimento profissional, pessoal. E ao contrário disso, as pessoas estão vivendo feito gado ali, num ambiente que não é propício a isso. Então, assim, fez muito sentido o método CIS pra mim, de imediato, assim, eu peguei a questão que ele fala muito, né, repetição, né, em cima de crenças de merecimento e capacidade, porque no nosso subconsciente, na maioria dos casos, a gente tem essa crença de não merecimento e em crença de capacidade, e a gente nem sabe disso. Talvez a gente vá em determinado local, vê determinado item ali, não, isso, não vou comprar isso não, crença de merecimento. Você Não, tem o dinheiro, tem a vontade, pode comprar e não consegue. ah, eu não vou investir no meu negócio porque eu acho que eu não vou conseguir lidar com isso, a parte de capacidade. E É. você talvez consiga, na maioria Sim. dos casos consiga. Então, a parte assim, que ele fala muito, né? Você quebra isso com forte impacto emocional ou em cima de repetição. Então, Então, é uma coisa que eu adotei para minha vida e eu sempre tenho essa parte da minha rotina hoje. Eu falar que eu sou merecedor, que eu sou capaz, para implementar isso no meu subconsciente, né? No meu subconsciente. Mas é igual você falou, não adianta você achar que é um método CIS vai resolver todos os seus problemas e ficar por isso mesmo. É um processo contínuo, assim como eu acho que vários treinamentos que a gente tem aí hoje, imersivo ou não. sim. Então, fez muito sentido para mim essa parte do método CIS também. E, como você falou, ano após ano, a pessoa tem que se dedicar. E voltando para essa parte de gestão, a inteligência emocional eu enxergo isso como carro-chefe também, como carro-chefe. Que nem, né, você citou no começo a parte do treinamento da Mad Twins, né? É muito impactante ali no momento da sua palestra que fala sobre isso, as pessoas parece que nem sabem que precisa de uma palestra, de um treinamento voltado para isso, que a parte da prova que eles vão fazer ali no final envolve mais a questão emocional do que a parte prática, assim, a parte teórica e prática lógica do negócio. Porque é muita pressão que o profissional sofre ali, né? Desde quando ele inicia ali o estudo até o término. 6 anos, a maioria deles foram para outro país e tudo. Então, assim, é um processo
de conhecimento muito longo, que eles estão preparados, mas eles não conseguem acreditar que são preparados, né? Porque tem uma prova muito difícil e tal, e tal. E aí, quando a gente implementou a parte de inteligência emocional dentro da Mad Twins, eu me lembro até hoje do primeiro depoimento que foi feito. Acho que até hoje eu me lembro que uma aluna chamava Camila. E ela falou, ela falou assim: eu nunca imaginei que eu precisaria de tudo isso, o quanto eu fui impactada, transformada, hoje eu saio daqui confiante. Por quê? Porque é algo que tá ela fica no obscuro, o emocional Sim. é algo que não é tão acessível, né. Óbvio que a gente percebe as pessoas, mas a gente nunca sabe o que que ela tá pensando. A gente nunca sabe o que que ela tá sentindo verdadeiramente. Hoje eu vejo que é um privilégio que realmente Deus me deu, que é de acessar pessoas. Porque muitas das vezes eu consegui, literalmente acessar o coração de algumas pessoas através de cuidado mesmo, de olhar pra ela e perceber que ela precisa de um abraço, que ela precisa de uma conversa. Isso que eu faço, principalmente dentro da Mad Twins, que é uma empresa que eu amo o propósito, amo a missão. E lá dentro a gente já passou só por mim, que eu não tô em todas as turmas, mas só por mim já passou mais de 1.500 alunos. Então, assim, é um grande privilégio mesmo. Já passou muito mais de 1.500. Mas, assim, é um grande privilégio porque não é sobre pessoas que querem só crescer, mas pessoas que são transformadas. Isso é o que me dá vontade de viver, mesmo. Quando eu vejo que tem alguém que fala pra mim assim: eu transformei meu casamento, eu emagreci 25 quilos. Isso foi uma aluna que falou pra gente no último curso. Eu mudei minha perspectiva de vida, eu hoje não tenho mais depressão. Cara, pra mim isso realmente é o que mais tem de valor. E eu sei que através desse conhecimento na parte da saúde, eu vou o meu propósito é impactar muitos profissionais que estão doentes, achando que vão curar outras pessoas, mas sim começar a se curar, para aí sim começar a curar outras. E isso assim, é a minha missão de vida mesmo, esse é o meu propósito de vida que eu busco todos os dias. Camila, agora indo para a parte final do nosso episódio aqui, eu gostaria de saber por você a questão dessa parte de marketing, de exposição do profissional. Isso de alguma forma influencia também no negócio do profissional da parte da saúde. A pessoa precisa ter um bom marketing, precisa ter uma exposição em termos de mídia, até para alcançar mais pacientes ali na ponta. Sim, claro, mas eu não vou responder algo óbvio. Eu acho que antes de você achar que precisa de uma grande estrutura de marketing, você precisa trabalhar alguns pontos antes disso, como, por exemplo, a comunicação. Tem gente que eu vejo que investe dinheiro nisso, mas quando vai gravar um vídeo, ela não tá preparada pra gravar esse vídeo. Você sabe disso, né? E aí você gasta tempo, não consegue ter um resultado agradável. E aí, por quê? O marketing normalmente não, o marketing ele é você propagar uma mensagem, pra outras pessoas. E é claro que a naturalidade é muito boa, mas às vezes essa pessoa ela é tão insegura, ela é tão despreparada, que infelizmente ela não consegue passar a autoridade que ela tem. Não sei se você tá me entendendo. Sim. Mas, eu percebo hoje que tem algumas pessoas que falam assim: "Nossa, eu não achava que você era tão nova", ou "Eu não achava que você tinha se formado há tão pouco tempo". Mas por que que eu vejo que isso é um diferencial meu? Porque eu treinei muito a minha comunicação. Então, contrate um bom marketing, mas também treine a sua comunicação, sabe. Uma coisa que eu fiz curso de oratória, inclusive dentro da Febracis, que foi incrível. Eu comecei a abrir lives no Instagram pra eu começar a ter mais essa desenvoltura, inclusive minhas primeiras lives são terríveis. Mas assim, eu fui buscar algumas estratégias que pudessem melhorar a minha comunicação, porque não é tão fácil assim. Existe técnica, existe tom de voz, Sim. existe postura, existem algumas coisas que não é óbvio. Então eu precisei treinar isso. Então, você vai ver talvez um bom vídeo na internet, ele não é só bem feito, mas a pessoa que tá ali, ela tá usando algumas técnicas pra te convencer.
ela tá falando pra você de uma forma com que ela queira que você entenda. Então, se você não tem isso, não adianta, o vídeo ele não vai fazer um milagre na tua vida, né? Se você não tem uma boa postura, um bom comportamento, o vídeo não vai fazer um milagre, o marketing não vai fazer um milagre. Um desafio que a gente sofre dentro da BME, por exemplo, é o desafio de, por exemplo, criativos para o tráfego. Muita gente acha que você colocar dinheiro no tráfego e você vai receber um monte de leads e vai ser incrível. Mas o seu criativo tá péssimo. Você não tá falando bem, você não tá sendo estratégico. E aí, a empresa de marketing, que hoje eu estou falando por ela precisa fazer muitos testes, utilizar muitos materiais, gastar muito dinheiro para ter um resultado talvez até irrelevante, porque é um conjunto de coisas, né? Então, um marketing bom, ele consiste em um profissional com uma comunicação, com uma boa comunicação, pelo menos mínima, né? Você não pode ter vergonha, você não pode ficar com medo do que vão pensar de você, porque senão você não vai fazer a forma correta. A segunda coisa é você começar sem muitas ferramentas. Tem gente que quer começar já arrasando, comprando as ferramentas mais tecnológicas e, na verdade, ela precisava começar com o básico. Então, antes de... Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pega o seu celular e começa a gravar. Sim. Começa a mostrar o seu dia a dia. Começa a falar de uma forma natural. Abre lives. Você não precisa de uma grande estrutura para você começar. Por quê? Porque senão você vai ter uma grande estrutura com pouco preparação e daí não bate. Pra mim não bate. Eu às vezes vejo cada vídeo que eu falo, meu Deus, né? Tipo, essa pessoa não sabe o mínimo do que ela tá falando porque ela não tem uma comunicação adequada, ou seja, não conecta comigo e eu não vou comprar dela porque ela não conecta comigo. Então, foi isso que eu fiz e isso que eu tenho feito também. Eu não sou grande no Instagram, mas eu tenho seguidores muito fiéis ali. Porque eu compartilho meu dia a dia, eu falo sobre o que eu faço, eu mostro minha realidade. Eu já tive pessoas por trás fazendo posts pra mim, fazendo vídeos pra mim. Adoro, inclusive, a gente até vai gravar. Mas isso não é determinante para que uma pessoa realmente tenha resultado na internet. Ela precisa realmente ter uma constância ali, Sim. desenvolver a comunicação e começar com aquilo que ela tem hoje. Eu acredito que essa é a principal forma de você crescer. E depois você vai aprimorando, aí você coloca um tráfego, aí você coloca vídeos bem elaborados com câmeras incríveis. Inclusive, eu tenho um vídeo lá que você fez e emocionante, as pessoas são impactadas. Por quê? Porque aí tem uma estratégia incrível por trás. Mas isso não é determinante, porque daí não adianta você ter um vídeo legal e o resto do mês você não faz nada, né? Então, uma rede social, ela precisa de constância, ela precisa de um preparo mínimo de comunicação para que você consiga atingir o seu público. Então, comece, faz live. A primeira vai ser ruim, a segunda vai ser ruim também, a terceira vai ser menos ruim. Aí, a partir da 10ª, assim, você já vai conseguir sentir mais tranquilidade, já vai ser mais gostoso. Você vai ver que a cada momento que você treina, você se torna melhor. Não tem segredo, é isso que eu faço, é isso que eu vivo. E, óbvio, pode ter muitas outras técnicas, mas eu acredito que essa é a jornada de uma pessoa que quer começar. Não é que a pessoa precisa ser eu sou um bom comunicador, agora sim eu vou produzir. Não, é o contrário, você tem que começar a produzir para se desenvolver na comunicação. E uma coisa muito, muito boa que eu gosto de falar é a questão assim, não necessariamente você se gravando pelo seu celular, você precisa postar. Uhum. Porque você grava, talvez a pessoa tenha receio de pegar o celular, ligar a câmera ali e colocar para gravar. Não necessariamente até postar. Não, pega o celular, se grava falando. Uma coisa muito boa que, para mim, assim, como experiência, aqui a partir dos episódios, né, e eu tô também acima da parte das edições, os primeiros episódios que eu gravei aqui, eu tinha muita percepção que eu puxava muito o ar entre as frases. Então, tipo assim, Camila... Uhum. Entendeu? Então, assim, quando você passa a se ver e se ouvir, você vê esse tipo de coisa, vícios de linguagem, e você passa a se autocorrigir ali. Sim.
Então, a partir do momento que você tem constância na comunicação e na sua exposição, a tendência é a curtíssimo prazo você já começar a colher os frutos, né? E linkado a isso também, essa parte da comparação, assim, a gente nunca deve se comparar, e sim modelar outras pessoas. Porque acontece muitas pessoas compararem o palco, por exemplo, eu tô comparando o seu palco com o meu bastidor. Então eu não consigo enxergar o seu processo ali. A Camila já tá numa situação que eu não consigo chegar até aquilo ali, então eu nem vou fazer. Não, você tem que modelar o resultado da Camila para no seu processo você adequar aquilo ali para lá na frente você colher os frutos que a Camila E tá melhor querendo ainda, hoje. às vezes acessar qual é o bastidor. Sim, Acessa o bastidor de alguém. sim. Vai lá, pede. Eu trabalhei por 1 ano dentro de uma clínica, eu não recebia nada. E eu fiquei lá e às vezes eu pensava assim, nossa, eu vou desistir. Mas por quê? Eu queria saber o que acontece no bastidor. Ah, foi 1 ano perdido? Jamais. Esse 1 ano foi o que me trouxe até aqui, literalmente. Foi através, inclusive, da Adriana e do Sérgio, que foram 2 dentistas, que hoje, assim, eu sou fã deles tecnicamente, como pessoas, como profissionais, como empresários, porque eu vivi diariamente com eles. Eu sei qual é a rotina de um consultório, eu sei quais são os desafios de um consultório, e eu também sei hoje como solucionar. Por quê? Porque eu vivi naquele bastidor. Então é muito fácil dizer, pô, ele já tem mais de 30 anos de mercado numa das ruas mais famosas de São Paulo, Avenida Brasil. É fácil dizer, e falar assim: difícil demais, é impossível. Não, mas eu me permiti se colocar naquele bastidor. Então, se você, sabe, se você puder, de graça, pagando pouco, sei lá de que forma, mas acessar o bastidor de alguém é o melhor dos mundos. Porque aí você consegue entender qual é o processo que ele viveu e falar: ei, me ensina. Me ensina porque eu não sei. Agora, um grande problema é se você se comparar com o palco de alguém. E aí você não sabe quais são as dores dessa pessoa. E eu posso te falar, se a gente for falar de dor aqui, vai ser uma choradeira pra todos os lados, né? Porque todo mundo tem dor. Agora, como superou tudo isso é o que eu quero saber, entendeu? É isso que eu acho que é a chave da gente crescer. Eu saber como você superou pra que eu pudesse superar também. Camila, agora fala pra gente um pouco sobre as suas linhas de negócio, as suas empresas. Como é que tá a Camila Lemes hoje no mercado? Certo. Vou começar falando da linha do tempo desde o momento que eu iniciei. Então, hoje eu tenho uma empresa de desenvolvimento pessoal que eu presto serviço para outras empresas. Então, quando eu falo da MedTwins, da BME, eu presto serviço de gestão na parte de pessoas para essas empresas. Então, eu tenho essa empresa. Eu também tenho agora a parte da odontologia, que eu tô entrando agora nesse mercado, eu formei há pouco tempo. Então, eu tô entrando agora nesse mercado, no qual eu vou me especializar, inclusive, já nesse sábado começa a parte de harmonização, de preenchedores. Então, toda essa parte estética é a área que eu vou entrar a partir de agora. E também na parte de mentorias para profissionais da saúde. Então, eu mentoro pessoas, profissionais que querem crescer, que querem empreender ou que querem se desenvolver emocionalmente, porque foi algo que eu me formei. Eu nem falei no meu currículo, mas eu sou formada em Master Coaching pela Febracis. Então, eu tenho toda a ferramenta do coaching em si, que é algo que fora do país é algo muito renomado. Aqui no Brasil ainda tem algumas resistências, mas fora do país é uma ferramenta muito utilizada para empresários. Então, hoje, eu tenho essa linha de prestação de serviços dentro de empresas e mentorias, e também essa parte da área da saúde, que é o meu atendimento em si. Então, nos próximos dias aí, vocês vão estar vendo dentro do meu Instagram os meus atendimentos, meus pacientes, pessoas que realmente vão ser atendidas por mim. Mas eu continuo apaixonada por essa área de ajudar outros profissionais da saúde a se desenvolver emocionalmente também com relação à gestão de pessoas. Então é isso que eu faço hoje. Eu confesso que eu tenho alguns convites por aí, né? Vem cá fazer gestão da minha empresa, vem cá fazer isso. Mas hoje realmente o foco é mais essa parte de mentorias e consultorias, não estar dentro de empresas, porque aí eu não vou dar conta, porque eu também tenho que cuidar da minha. Mas eu tô muito disponível, inclusive, para pessoas que querem
entender qual foi a jornada e como começar, como iniciar, como me desenvolver, qual é a jornada que precisa viver para chegar num próximo nível, né? Então, nessas duas áreas, a parte de educação e na parte de atendimento mesmo, é onde eu tô hoje e pretendo fazer crescer essas duas empresas de forma exponencial, para que eu também tenha um time para servir outros profissionais que querem fazer gestão. Então, não somente ter as minhas mãos, mas ter outras pessoas também junto na minha equipe para servir outros empresários também. Boa. Camila, agora uma pergunta séria, muito séria. Vamos lá. O profissional de saúde, né, voltado para essa parte de saúde, seja um médico, dentista, tendo uma gestão estratégica, tem uma chance maior de ter sucesso ali no seu consultório? Sim, com certeza, com certeza. Gestão emocional, gestão estratégica e eu diria aí um alinhamento com Deus é as 3 principais formas de você crescer. Porque quando você está alinhado com Deus, primeiramente, você tem um propósito. Quando você tem um propósito, você não abre mão no primeiro desafio. Você não abre mão. Segundo, quando você tem gestão do seu negócio, você começa a entender os gargalos e é muito mais fácil de você consertar aquilo que tá ruim. E a primeira, qual foi que eu falei? Foi inteligência emocional. Inteligência emocional. E inteligência emocional. Quanto mais você tiver uma mente forte, mais vai ser fácil superar os desafios. Das críticas, dos problemas, da folha do final do mês você tem que pagar. Vai dar arrepio, vai dar medo, vai dar pressão. Mas quando você tá com a mente alinhada e com a visão clara que Deus te deu do propósito pelo qual você vai viver, é impossível parar. E até se você parar, Deus vai te chacoalhar e vai falar, continua, foi pra isso que eu te fiz. Então, inteligência emocional, relacionamento com Deus e gestão faz qualquer empresário crescer. É isso que eu acredito. Boa. Camila, gostou do papo? Foi incrível, amei. Amei, foi um privilégio poder estar aqui. Eu confesso que eu acho que eu queria mais estar aqui do que você queria que eu viesse. Eu falei assim, eu quero muito participar. Porque eu posso falar, é a primeira vez que eu tô no podcast. Então, foi um prazer pra mim estar aqui. E confesso que é um marco pra mim também na minha jornada. Porque aqui não é sobre um papo entre duas pessoas, e sim é sobre um propósito. E eu entendo que quando a gente vive o propósito, a gente não consegue mensurar o nível de pessoas que a gente vai atingir. Então, é um prazer mesmo, é um pedido de Deus, né, para que eu pudesse propagar a minha mensagem. E fiquei muito feliz mesmo, espero que possa ter agregado. E obrigada também por compartilhar. Posso te dizer que eu te conheço já há um tempo, a gente não conversa tanto. Mas eu consegui ver muito a sua coragem de viver alguns processos. Eu nunca te falei isso, mas a coragem a pessoa que eu conheci um dia, que talvez era mais fechada e tal, e hoje, assim, super aberto, conversa, vai pra cima, pensa em novos negócios, montou essa estrutura linda aqui, eu amei. Então, assim, realmente te reconhecer o seu processo e dizer que vale a pena viver tudo isso, porque nitidamente dá pra ver seu desenvolvimento, a pessoa que você tem se tornado, o profissional. Hoje eu conheço sua esposa e também vejo o quanto ela é uma mulher incrível que tá ali pra te apoiar, pra te dar suporte, pra estar junto com você. Então, continua, agarra nela, vai, porque eu tenho certeza que seja em Uberaba ou talvez em São Paulo, você vai ser muito bem sucedido, porque você tá aí na frente buscando se desenvolver. Então não tem como dar errado. Então, muito obrigada. Eu reconheço que estar aqui é um privilégio pra mim. Boa, muito obrigado pela mensagem. Essa mensagem foi direcionada para mim. Pra Mas você. agora eu gostaria de ter uma mensagem direcionada para o nosso público, mas antes disso eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra no Instagram? Tem o contato, para ter um contato mais próximo com você, com suas mentorias, com seus treinamentos, como é que o pessoal te encontra? Certo, então meu Instagram é @camilemes, e lá você vai ver meu dia a dia, o meu trabalho, tudo que eu faço. Por lá também eu sou uma pessoa acessível, eu não sou famosa. Então, se você me mandar uma mensagem por lá, certamente estarei lá para te responder.
É mais por lá mesmo. Se você tiver algum contato comigo lá, posso te passar meu WhatsApp, a gente pode conversar. Mas lá você vai ter acesso a quem é a Camila de verdade, os meus trabalhos e o meu dia a dia, que inclusive você vai ver muita família, muito relacionamento com Deus, muita inteligência emocional, que é algo que é realmente minha vida. Então é isso. Muito bom. Camila, agora eu gostaria de pedir uma mensagem final para você, direcionada principalmente para os profissionais da saúde que ainda não se enxergam como empresários. Eu vou dar um conselho que ele não é meu, é um conselho que a minha mãe me deu e ela me dá, sempre que pode, né. Inclusive queria honrar meu pai e minha mãe aqui, porque se não fosse eles eu não estaria aqui. Eu sou uma jovem, eu tenho 23 anos. Hoje vivo coisas incríveis, porque um dia eles investiram em mim, eles apoiaram a minha vida, eles confiaram em mim e até hoje assumem riscos financeiros também para que eu dê certo, né. Mas eu então vou te dar um conselho de mãe, minha mãe me deu esse conselho, e ela fala assim: "Filha, faça uma coisa por vez". Então é algo que me impacta muito, porque mesmo sendo algo tão simples, mas se você entender que você fazendo uma coisa, resolvendo ela, indo para a próxima, você vai ter uma vida muito mais leve. Então, empresário, ou médico, ou dentista, ou profissional da saúde, se você ainda não se enxerga como empresário, comece uma coisa por vez, faça uma coisa por vez. Olhe primeiro para uma coisa, depois vai buscar a outra e comece e finaliza. Porque não adianta você querer fazer tudo de uma vez só, que infelizmente você não vai viver a jornada e você não vai ter resultado. Então, uma coisa por vez, um cômodo por vez, se você arrumar na sua casa, eu tenho certeza que no final a casa vai estar ajeitada. Mas se você quiser fazer tudo de uma vez, infelizmente você vai gastar tempo e não vai ter o resultado que você gostaria. Então essa é a minha mensagem que eu vivo, que é um conselho que a minha mãe me dá, e eu honro ela por isso, porque em dias difíceis ela continua dizendo pra mim: "Uma coisa por vez". Boa. Camila, muito Muito obrigado por ter obrigada. aceitado o convite. Novos convites virão, tá? Ah, muito bom, muito bom. E para você que chegou até aqui já sabe, curta esse nosso episódio, comenta aqui o que você aprendeu com a nossa conversa de hoje e compartilha também para aquele profissional que atua no setor da saúde ali, que ainda não se enxerga, não se vê como empresário e precisa assistir esse episódio. E lembre-se também de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque como dito no início, a cada semana eu trago aqui novos assuntos com novos convidados e ativando as notificações você é um dos primeiros a ficar sabendo sobre esses novos episódios. Então até a próxima semana, pessoal. Fique com Deus e tchau, tchau.